Olá, aqui é Keila e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência à nossa minissérie sobre projetos generativos, sobre sistemas que a gente usa nesses processos que criam esses projetos que são evolutivos através de inteligência artificial. Caso você tenha chegado aqui e não tenha visto os vídeos anteriores, eu vou colocar um card em cima também desse vídeo e também vou colocar a playlist na descrição desse vídeo logo abaixo também. Mas para que você não perca nem os anteriores, nem os que vão surgir aqui na sequência, você pode se inscrever no botão logo abaixo. Você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! E a gente vai dar sequência aqui vendo justamente a parte de programação visual e algoritmos aplicados a Generative Design, que algoritmo ele é basicamente o conjunto abstrato de etapas representadas de duas maneiras no caso da programação visual, que seria em formato de texto ou em formato de através de imagem. Então a gente tem aqui um exemplo de como fazer um origami, uma dobradura, que você poderia ler aqui o passo a passo, você pode pausar esse vídeo, inclusive se necessário, e tentar fazer somente com essa instrução de texto. Outra possibilidade, vou dar sequência, seria você verificar somente as instruções gráficas. Tem gente que somente vendo conseguiria desenvolver esse pequeno pássaro aí de dobradura, através de um formato de uma folha quadrada, que você pode formar vincos que formam montes e vincos que formam vales, e dessa forma, dobrando o papel, você conseguiria, inclusive com dobras que formam números pares sempre, formar esse objeto que lembra um pássaro. E tem gente que conseguiria fazer somente com texto, tem gente, maioria, que conseguiria fazer somente com imagem. Só que essa programação a gente conseguiria também mais facilmente desenvolver se ela tivesse instruções textuais e instruções gráficas. Se você quiser fazer o teste de pausar o vídeo e vendo essa imagem e vendo esse texto, tentar realizar essa dobradura, esse origami, você poderia, tanto naqueles que teriam facilidade num aspecto e num outro, sem excluir necessariamente um programador avançado e experiente, nem aquele lá que é mais incipiente, mais iniciante. Então a gente tem essa programação visual, o Visual Programming, que o Dynamo ele executa, e inclusive para projetos que são generativos, projetos de Generative Design. Ele é textual e ele é gráfico ao mesmo tempo, igual esse slide que você está vendo aqui. E aqui explicando então basicamente a área de trabalho do Dynamo, para ficar mais fácil de a gente utilizar essa programação visual ao nosso favor para fazer um projeto generativo, o Dynamo, essa área de trabalho, mostra um programa de scripts visuais que auxilia na composição de algoritmos personalizados para processar dados e gerar geometria. Com o Dynamo é possível gerar código sem precisar saber como codificar, igual o slide anterior que eu estava mostrando, pode fazer somente com texto, mas você pode fazer com imagem também. A área de trabalho do Dynamo, ele é composto por esses três aspectos que eu estou colocando aqui, inclusive eu circulei eles aqui na imagem, e está descrito aqui também nessa parte à esquerda. Começando aqui pelos slotzinhos de textos, que na parte de cima é cinza mais escuro e na parte de baixo é um cinza um pouco mais clarinho. Esses slots seriam os nós, essas caixinhas seriam os nodes, que representam os objetos ou as funções, as ações que a gente vai executar. Tem também os conectores, os wires. Os conectores wires seriam essas linhas que conectam um node ao outro. Esses fios, essas linhas são os wires, os cabos, eles ligam, eles acontecem entre os nós, conectando eles a conjuntos de instruções sobre como processar os dados ou construir a geometria. Agora, lembrar também que a área de trabalho do Dynamo, ele opera igualzinho o nosso sentido da escrita, que seria aqui da esquerda para a direita. A forma como os nós estão conectados determina a ordem das operações. Os dados fluem entre os nós e são dessa forma executados igual o sentido da nossa leitura. E o nó, o node, a entrada, a saída e as visualizações também, dentro daquela caixinha que seria o nó, o node, a gente tem também alguns lugares que é bom a gente saber identificar para ficar mais fácil de a gente trabalhar com eles. Então, ali embaixo do título do node, ali à esquerda, essa primeira parte seria a porta de input.
a porta de entrada. Então, se você passear o cursor sobre ela, você consegue exibir o valor padrão e o tipo de entrada que a porta aceita. Você pode substituir o valor padrão conectando um nó para ela. Daí, dessa forma, por exemplo, se fosse um número inteiro, né, por exemplo, o número 1, você poderia conectar e aqui ele já receberia o 1 na entrada ali da coordenada X, por exemplo. Você estaria alimentando a entrada. Tem vice-versa aqui do lado oposto, teria aqui a porta de output, a porta de saída, e você também pode passar o mouse sobre ela para exibir o tipo de saída que o nó vai retornar. E mais embaixo, às vezes, tem alguns tipos de nodes que ele tem uma bolha de visualização, uma preview bubble, que você pode expandir, clicar aí para exibir, e tem um alfinetinho para quando você tirar o mouse dela, a bolha ela não voltar a ficar resumida, ficar pequenininha. Então, passando o mouse ele expande e se você prender o alfinete ele fica fixo. Então, se você quiser exibir mais detalhes desse node, você pode dessa forma visualizar nesse previewzinho e não é possível digitar dentro dela, somente o preview, somente visualizar. Mas é possível expandir e manter ela aberta clicando ali no alfinete. Outra parte importante dentro da área de trabalho do Node seria a pesquisa na biblioteca. A biblioteca do Dynamo sempre fica localizada do lado esquerdo aqui da área de trabalho. E dessa parte aqui na esquerda tem 3 partes principais que logo no comecinho tem um campo ali de pesquisar, é um campo de search. Esse campo você pode digitar para pesquisar na biblioteca e localizar os nodes, os nós que você precisa. Daí, logo embaixo, você tem algumas pastinhas que pode clicar para abrir, clicar para fechar, né? Lembra o navegador de projeto, o Project Browser do próprio Revit. E nessa parte, você pode abrir essas pastas de categorias da biblioteca para descobrir os nós. Você poderia também, em vez de pesquisar, se você sabe em que pastinha que tá, você poderia abrir para pegar diretamente ali dentro daquela pasta. A outra possibilidade seria adicionar os nós, então depois na sequência, abrir o pastinha, tá lá os nodes possíveis que estão dentro daquela pasta, e após encontrar o node que você precisa, por exemplo, foi esse quarto node neste exemplo, você pode pegar, clicar, segurar, pressionar e arrastar para dentro da área de trabalho. Ou então pressionar Enter para entrar com ele no meio da área de trabalho. Depois de entrar com ele no meio da área de trabalho, você pode arrastar, posicionar conforme a necessidade. Outro ponto importante seria como conectar e desconectar os nodes. Lembrar que aquelas caixinhas que são os nodes, eles são conectados com esses wires, esses fiozinhos que a gente pode desenhar. Então, como conectar esses nós para obter essa ação, esse conjunto de instruções? Primeiro, então, seguindo aqui essa imagem, a gente pode primeiro, para conectar, clicar na porta de saída, ali na porta de output de um determinado nó, e depois clica na porta de entrada de um próximo nó, né? Por exemplo, você vai vir aqui em direção a esse próximo nó. Daí não precisa clicar e segurar, clique só uma vez na entrada e clica só uma vez na saída que ele já junta. Não é drag and drop, você não precisa clicar, segurar e puxar com o mouse, só clica na entrada, clica na saída. E para desconectar, clique no vazio para excluir uma linha a ser desconectada. Então seria, por exemplo, eu cliquei aqui e ele estava grudado antes, né? Então cliquei ali na porta e vou clicar aqui no vazio. Se clicar no vazio, então ele desconecta. Agora, para excluir as linhas, clique diretamente na extremidade direita da linha da porta e clique no vazio para excluir, que também dá certo. Então a gente pode clicar, se for daqui da direita e clicar depois no vazio, também desconecta e também exclui as linhas. Outra possibilidade seria a vista de gráfico e a vista 3D de background, aquilo lá que acontece por trás, como preview da programação que você está criando. Então o Dynamo, ele trabalha com 2 vistas simultâneas, que fica lá em cima à direita da área de trabalho, a possibilidade inclusive de a gente alternar de geometria e da vista 3D. A vista de gráfico seria onde os nós são editados, né? Seria a vista onde os nodes, as caixinhas ligadas ali por aqueles wires, por aqueles cabinhos, aquelas linhas, a gente consegue criar a programação. E dá para alternar para a vista 3D que fica acontecendo ali por trás, né, como background. Então essa vista 3D onde a saída da geometria pode ser visualizada. Então isso que alterna entre geometria e nodes seria o comando Ctrl B, que você pode utilizar ou clicar lá em cima também dá certo, para alternar da vista de gráfico para a vista 3D de background. No modo 3D, o botão direito do mouse pressionado permite orbitar. É um pouco diferente de Shift e botão do meio, que provavelmente você usa no Revit, poderia usar no CAD também. Aqui não vai ser Shift e botão do meio, vai ser somente o botão da direita pressionado e você arrasta ali o mouse que dá certo. E o zoom seria o scroll, a rodinha do mouse que você pode utilizar
trabalhar para ajustar o controle do preview. Você pode usar ele tanto inclusive no modo 3D como no modo gráfico dos notes para ajustar o zoom, né, da zoom in, da zoom out, né, rodando ali a rodinha do mouse e o scroll. E você pode também utilizar o botão do meio do mouse, que é o pan. O pan, em alguns softwares, é a mãozinha que você pode, com o botão do meio, arrastar para lá, para cá, a visualização, né, o zoom de cada vista, arrastando o mouse com o botão do meio pressionado. Então você enquadra, né, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, determinada visualização. Isso seria o botão do meio. Ou então você pode usar, né, aqui zoom mais e zoom menos, e ali essa cruzeta que seria então o pan. Tem uns pacotes de nós, os nodes, que se você não encontrar um nó que você precisa, dá para pesquisar e baixar coleções de nós personalizados em pacotes no menu Packages, no menu de pacotes. Daí fica lá em cima da tela do Dynamo, em cima da biblioteca, lá no menuzinho lá de cima. E dessa forma você pode fazer a primeira opção de dar search, de pesquisar por um determinado pacote. É a primeira opçãozinha ali do menu de Packages, do menu de pacotes. Versões mais recentes do Dynamo, inclusive, permitem o nó do Python dentro do Dynamo. Daí, se você já trabalha com Python, você pode utilizar ele dentro do Dynamo. O assistente de migração permite migrar do IronPython 2 para o CPython 3 ali, para você trabalhar com eles também. Ele abriria uma caixinha que você pode digitar códigos do próprio Python também e igualmente trabalhar com eles. Outras dicas para trabalhar com nodes, com nós dentro do Dynamo, é que às vezes você pode puxar um nó já pronto, e às vezes você quer um code block, um bloco de código. Para criar um code block, um bloco de código, você pode clicar 2 vezes, clique normal, clique da esquerda, clique 2 vezes na tela, no vazio, para adicionar um nó de code block, de bloco de código, que permite inserir números, sequências e linguagem de script. O script que o Dynamo trabalha é o Design Script, e você pode utilizar ele dentro do Dynamo diretamente assim. Só clica 2 vezes e começa a digitar ali, que dá certo também. Então, utilizar ele, provavelmente depois, para ver se funciona, você pode pegar um nó de inspeção, que seria o nó Watch. O Watch, ele exibe uma vista permanente na saída de um nó. Daí você pode ligar a porta de saída ali do code block e clica nele e clica ali na entrada do Watch para verificar, ter um preview de o que está acontecendo então com aquilo que você digitou. E dessa forma a gente tem a sintaxe também do code block. Você pode criar lista de números ou letras rapidamente através do code block. Quando você usa 2 pontos dentro do bloco de código, ele autocompleta. Por exemplo, 3, 2.5, ele vai criar a sequência numérica, não somente número 4, dependendo, a não ser que você faça número inteiro, que seriam os números que existem entre esse e esse outro valor, né? Entre o 3 e o 5, nesse exemplo. Ele autocompleta, e se houver uma sequência, ele determina o intervalo também. Dá para escolher step, seria o passo, e também o número, que determina a quantidade de resultados. Você pode colocar a hashtag, que é do 3 resultados, né? Ele criaria 3 resultados, por exemplo. Tem também a pesquisa na área de trabalho. Em vez de você usar a biblioteca de pesquisa que fica ali à esquerda, geralmente da área de trabalho do Dynamo, você pode pesquisar na área de trabalho clicando com o botão direito no vazio da tela da área de trabalho. Clicou com o botão direito ali na tela, você pode trazer uma barra de pesquisa rápida e digitar. E dessa forma ele pesquisa igualzinho se você tivesse clicado ali no campo da pesquisa. Pode ser botão direito, digita e você já cria um nó. O próprio Node também, ele tem a anatomia dele, quais são as partes que compõem ele. Seria como se a gente tivesse o nosso próprio corpo, né? Tem cabeça, tem braços, tem tronco, tem pernas. E essa anatomia desse Node, esses nodes, eles são conectados para formar um programa, uma ação, uma rotina. E cada Node, cada nó, ele executa uma operação. A maioria dos nós é composto de 5 partes. E é fácil de lembrar que é como se fosse o principal do nosso próprio corpo, né? 5 partes. Então, começa pela primeira parte ali, que encabeça ele, que seria o nome. O nome dele segue a convenção de nomenclatura de começa primeiro por categoria e depois vai ali pro nome. Então, a categoria desse node é point, são pontos, e ali o nome dele é by coordinates, é por coordenadas. Daí depois ele tem a parte aqui main, a parte principal, como se fosse o tronco desse node, que clicar com o botão
direito no corpo principal apresenta opções no nível de todo nó. Então a gente consegue alterar mais ou menos como ele funciona, né? Como ele vai dar o resultado também. Daí, então dando aqui um clique no corpo dele, né? No principal dele. Daí fora isso a gente tem portas de entrada e portas de saída. Daí como se fossem os bracinhos aqui à esquerda e ali à direita também. Com a diferença que aqui são as portas de input, as portas de entrada, e ali à direita seria a porta de saída, a porta de output. Então essas portas, elas são receptores que permitem a gente conectar os conectores, os wires, as fiaçõezinhas ali, as linhas que conectam esses nodes para fornecer dados e resultados. E fora isso, a gente tem o ícone de laço, que ele tá bem aqui embaixo à direita, que aqui tá, geralmente, por padrão, ele vem no alto, mas dá para mudar também. Então, bem lá embaixo à direita, esse lacing, ele indica a opção especificada para as entradas da lista de correspondência. A gente vai ver isso depois, que dá para alterar, para, por exemplo, em vez de ele fazer uma programação que ele é simples, linear, automática, pode ser também, em vez disso, uma programação cruzada, né, como se fosse um desenho com um plano cartesiano de vetor x e vetor y, e a gente tem ele através desse gráfico. Dá para mudar e seria bem aqui nessa parte onde está escrito alto. E fora isso, a gente tem também o valor padrão. Esse valor padrão, se a gente clicar com o botão direito do mouse em uma porta de entrada, né? Eu dei botão direito aqui do mouse no Y, por exemplo, que é um valor de entrada de coordenada nesse caso. Dei o botão direito lá, os nós vão ter valores padrão, valores default, que podem ser usados ou não. Então, se você tiver algum valor default e você quiser usar ele, pode ser botão direito e assinala ali que você quer usar o valor padrão, o default value. Agora, se não, você pode definir, mesmo que seja com code block, e ligar ali para essas portas de entrada também. Então a gente tem essa possibilidade que seria usar o valor padrão, dependendo do tipo de node também que você está utilizando. Fora isso, a gente tem as portas de um nó, as portas de um node. As entradas, os inputs e as saídas, as portas de output dos nós, essas ports, eles atuam como receptores dos conectores, os wires, aquelas linhas, aquelas fiaçõezinhas, né, que acontecem entre os nodes. Os dados entram no nó por meio das portas à esquerda e fluem para fora do nó depois de executar a operação ali à direita. Então ele sempre entra por cá e sai por aqui, basicamente. Tendo mais de uma porta, inclusive nesse caso, ou tendo aqui uma única porta, por exemplo, do lado de lá, dependendo da tipologia de node. As portas esperam receber dados de um determinado tipo. Por exemplo, conectar um número 2,75 às portas de um nó de ponto por coordenadas, neste caso, resultará em um sucesso na criação de um determinado ponto, naquele determinado vetor, por exemplo, no vetor x. Agora, se a gente fornecer, por exemplo, um code block escrito red, escrito vermelho, e tentar conectar naquela porta X, vai acontecer erro. Então, dica, você pode também passar o mouse por cima de uma porta, sem clicar, só passa o mouse por cima, para ver uma dica de ferramenta que vai aparecer com o tipo de dados que é esperado que você conecte naquela porta. Então, a gente tem o identificador da porta, que seria o port label, que seria o nome, neste caso, X. E a gente teria também a diquinha da ferramenta que a gente pode passear o cursor para ver. Daí, dessa forma, a gente veria também a possibilidade de tipo de dados e também o valor padrão que a gente pode utilizar neste node. Fora isso, a gente tem os status, né, de um determinado node, de um determinado nó. Inclusive, alguns deles mudam de cor e ficam mais chamativos, né, pra gente reparar um pouquinho mais neles. Alguns ficam mais escurinhos, alguns ficam um pouquinho mais claros, alguns ficam meio transparentes. Então, o Dynamo, ele dá uma indicação do estado de execução do seu programa visual com diferentes esquemas de cores com base no status de cada node, com base no estado de cada nó. E, além disso, se a gente passeia, né, o cursor por cima de um determinado node, ou clicar com o botão direito do mouse no nome do node ou nas portas, a gente consegue ver um preview de informações que a gente pode utilizar e também opções adicionais que a gente poderia estar fazendo em cima daquele node. Agora, entender esses 7 status principais que a gente tem aqui no node, para começar, a gente teria aqui, quando o node está ativo, a explicação do status dele, né, seria que o node com background cinza escuro, ele tem todas as suas entradas conectadas com sucesso, seja as entradas ali, principalmente aqui, à esquerda, e também ele saiu ali com sucesso, ele está ativo, ele está funcionando.
Quando a gente tem um Node que ele só foi recém-inserido na área de trabalho e você desselecionou, clicou no vazio, enfim, pegou outro Node, então ele só foi colocado e não foi ligado. Esse é o Node inativo. O Node inativo, ele fica em cinza claro, ele está inativo e precisa ser conectado para participar do fluxo ativo. Fora isso, a gente tem o Node com erro. O nó com erro, ele fica vermelho. Esse nó vermelho indica o estado de erro. Por exemplo, eu tinha esse node que era de pontos por coordenadas. Em vez de eu colocar número aqui nessa entrada X, nessa entrada Y, nessa entrada Z, em vez disso eu coloquei texto, né? Por exemplo, eu coloquei vermelho, eu coloquei ali bonito e coloquei ali qualquer outro texto que não é numérico, é texto. Então, neste caso, ele retornaria erro e provavelmente te pediria para colocar número. E quando ele acontece isso, ele fica vermelho. Fora isso, a gente tem aqui o congelar. O congelar, o freeze, ele fica com nó semi-transparente. Ele vai ficar congelado com a execução suspensa. Ou seja, ele fica existente ainda ali dentro do bloco de código que você está criando, mesmo que seja uma programação visual. Mas se você deu o botão direito e pediu freeze, pediu congelar, ele vai ficar inclusive com essa caixinha aqui meio tracejada cinzinha clara, e ao redor desse node que fica meio transparente. Então esse seria o nó congelado. Ele está desativado, apesar de estar ali, mesmo que ele esteja inclusive ligado, ele vai ficar então desativado. E provavelmente se houvesse alguma coisa depois dele, estaria por consequência, isso aqui está desativado, seria como se você represasse ele a partir deste determinado ponto congelado. Daí fora isso, a gente tem também esses outros status, a explicação deles. Quando a gente clica no node, daí ele está selecionado, os nós selecionados ele tem esse destaque azul claro na bordinha do node. Daí então o pessoal terminou de ligar e foi fazer outra coisa, daí voltou a clicar, né, no node ali de pontos por coordenada, daí ele fica com essa caixinha azul ao redor do node. Então esse seria o nó selecionado, aí seria essa caixinha azul. Fora isso, a gente tem um node que ele fica nesse amarelo chamativo, que seria o node de aviso, o node de status de warning. Inclusive, tanto o node ali que estava mais vermelhinho, como esse node que está amarelo, ele tem essa mensagem que descreve o que aconteceu ali para ele ganhar esse status. Os nós amarelos, eles estão em aviso. Aviso é diferente do vermelho, que é erro, né? Esse é um mero aviso, o que significa que eles podem ter tipos de dados que estão incorretos. O incorreto, ele pode ser corrigido facilmente, dependendo se você, por exemplo, já utilizasse aqui o number, um slot de número mesmo. Era para ter escrito um número, mas a pessoa colocou uma palavra. Então, o slot que está sendo utilizado está correto. E aqui, no entanto, nitidamente foi digitado sem querer ali de maneira errada. E por isso que ele ficou aqui em status de warning, de aviso. Por que aqui é warning, é amarelo, é aviso e não é erro? O erro aconteceria se eu utilizasse um code block, um bloco de código. Se eu desse 2 cliques no vazio para escrever, daí você está entrando com a escrita e não é um node do tipo number. Não é um node que corretamente aqui está número. Aqui só a digitação foi incorreta, mas o node estava correto. Então aqui ele está com status de aviso. Se eu colocasse texto e ligasse texto, ainda que eu não digitasse nada no campo de texto, o texto não seria um ponto de coordenada, não seria um valor numérico. Daí, neste caso, seria erro. Então, seria o que você colocou lá. Number para ponto de coordenada tá certo. A única coisa que está incorreta seria aqui. É por isso que ele coloca ali esse warning. Então, seria essa diferença, então, que você poderia utilizar. Isso aí seria basicamente em relação a esse vermelhinho que estava ali antes. Agora, fora isso, a gente tem a visualização do fundo, o background preview. Então, o cinza escuro, ele indica a visualização da geometria desligada. Quando você desliga o background, o previewzinho ali do fundo, ele fica com essa visualização. Lembrando que dá para alternar entre o modo que vê a geometria e o modo que você vê o node ali com o comando Ctrl B, ou lá em cima da área de trabalho, lá em cima à direita, no finalzinho, você pode também alternar entre geometria e node, né? Área de trabalho ou o previewzinho da geometria criada. Fora isso, a gente tem os estados de um nó, os erros e os avisos. Se o seu Visual Scripting contiver avisos ou erros, o Dynamo fornecerá informações adicionais sobre o problema com uma diquinha de ferramenta que fica acima do nome. E se você passear ali e expandir, vai dar para ver o que ele queria dizer. E neste caso, o aviso, ali ele apareceu esse null value, nesse valor aí incorreto, que não pode ser utilizado em double. E após ler então essas informações de dica de ferramenta, examine sempre os nós a montante em upstream para ver os tipos de dados ou a estrutura de dados que é necessário e que está errada.
Continuando aí nos estados de erro, quando a gente tem uma dica de ferramenta de Warning Tooltip, seria quando você passeia o cursor, ele dá a diquinha. O nulo, significa que nenhum dado foi entendido. Então, o valor nulo é um valor que não foi compreendido. Você pode, inclusive, utilizar uma conexão para o nó de watch, né, o nó de visualizar, examinar o input. Tem gente que pede o watch e liga ele ali com esse wide, com essa conexão, para ver o tal do nulo, o tal do valor nulo. Em vez de fazer isso daqui, você poderia muito bem só pedir ali, passear o cursor e ver o que está escrito naquela caixinha de mensagem. Sempre verifique em upstream, ou seja, examine voltando a montante. No exemplo, o nó está armazenado com os caracteres vermelho, né, red, em vez de estar com número, daí que seria a descrição do que está acontecendo aí. Você provavelmente viu quando estava ali no ensino médio, mas basicamente isso aqui, a montante, seria quando você, por exemplo, tem ali uma montanha, e dessa montanha, por exemplo, há um córrego, um riacho, que ele vai em direção aqui ao mar. Então, quando você vai ali para cima, em direção ao cume da montanha, você vai a montante, você vai em upstream. Agora, quando você vai em direção à foz seria em direção a jusante, em direção downstream, se você for pesquisar. Então, quando você vai aqui sempre voltando a montante, provavelmente se está com erro, volta ali, né, em direção à origem, que provavelmente você verifica o que está acontecendo. Seria diferente quando você vai ali adiante para ver o resultado. E ali adiante seria o tal do downstream, né? Continuar na sequência. E ali adiante, então se é voltando, né? Verifica sempre que toda vez que tem warning ou tem ali um erro, né? Toda vez que tá amarelo ou o node tá vermelho, provavelmente o problema tá um pouquinho antes, tá? No node que tava acontecendo ali a montante. Agora, fora isso, a gente tem essa leitura recomendada que eu tô deixando aqui. Você pode ver a carta do Isaac Asimov sobre como as pessoas têm novas ideias, que tá publicada ali no MIT Tech Review. É um ensaio sobre a criatividade que o Asimov fez ali em 1959. Daí tem a versão em português que eu deixei aqui o link. E você pode também verificar a fonte dessas imagens que eu trouxe aqui, principalmente do Generative Design Primer, que é uma biblioteca aberta, inclusive desse projeto aberto, que é o Dynamo e é o Generative Design, e que tem ali a chancela da Autodesk, mesmo sendo um open source. Está disponível, então, esse dicionário de Generative Design também neste outro link aqui de baixo. Espero que você tenha curtido. Você pode também se inscrever para não perder nenhum vídeo dessa sequência e também conferir outros vídeos do canal e comentar logo abaixo. Mas nos vemos na próxima então.